O Hamas divulgou os nomes de mais 6 reféns que serão libertados hoje em Rafah e Israel já prepara para recebê-los, já está na preparação. Vamos conversar com o professor de Relações Internacionais, José Niemeyer, para saber mais detalhes sobre essa liberação. Essas são as últimas pessoas vivas que devem ser soltas nessa primeira fase do acordo. É isso, né, professor? Muito bom dia. Bom dia, David. Como vai você? Um abraço a você, a Patrícia, a assinante da Jovem Pan. O acordo continua, Eu estou muito preocupado com a segunda e com a terceira fase. Vamos ver se essa primeira fase que é de entrega de reféns, infelizmente alguns entregues sem vida, Vamos ver se essa fase se termina para que a gente possa passar para a segunda e terceira fase, que principalmente o objetivo é a reconstrução de Gaza, criando alguma infraestrutura e criando alguma qualidade mínima de vida para os palestinos que moram em Gaza. Professor, a forma como o Hamas entregou os últimos corpos, chamou muito a atenção por toda aquela performance do caixão, músicas, como se fosse uma espécie de celebração essa entrega. O fato de eles terem entregado um corpo que não era o corpo que deveria ter sido entregue e depois esse corpo ter aparecido, coloca em risco aí esse cessar-fogo e os próximos passos? Patrícia, obrigado pela pergunta. Esse acordo é muito sensível, Ele é muito fácil de ser rompido, porque envolve muita simbologia e também envolve muita emoção para aqueles que recebem, aqueles que foram sequestrados e principalmente para aqueles que recebem os corpos, Então, o Hamas está se utilizando disso junto talvez aqueles mais próximos, que são mais radicais, que interpretam a religião muçulmana de uma maneira mais radical, mesmo o islamismo de uma maneira mais radical, como civilização, há toda uma simbologia para dizer que eles estão no comando, Você vê que estão sempre armados, estão sempre mascarados. Para a nossa civilização, para a civilização ocidental, não deveria ser assim este momento de entrega de reféns ou de corpos, mas eles querem manter, durante esse momento, toda a sua postura, eu vou usar um termo até ocidental, mas toda a sua postura pretoriana, toda a sua postura baseada na violência, baseada no controle da violência, a partir deles, a partir do Hamas e de seus membros, e eles fazem deste ambiente de receber reféns, ou mesmo de entrega, a triste entrega de corpos, como um ambiente ainda de política, um ambiente político-militar, vamos dizer assim, quando não deveria. Eu concordo com você, acho muito estranho eles continuarem com essa postura para demonstrar força, quando, na minha opinião, nem força mais eles têm tanto, neste momento, claro. Vou incluir na nossa conversa também os nossos analistas para que possam fazer perguntas, começando pelo Sérgio Zagarino. Bom dia, professor. É muito triste essas entregas de corpos sem vida, principalmente do que a gente viu nos últimos dias da família Bibas. Foi, infelizmente, uma notícia estarrecedora para todos nós. E a minha pergunta é em relação à questão um pouco de geopolítica, levando em consideração que líderes, até mesmo da Arábia Saudita e de outros países com ditaduras autoritárias, acabaram se manifestando e lamentando esse fato ocorrido com essas mortes da família Bibas. E a gente não viu isso aqui no Brasil. Não vimos o presidente Lula se manifestar. Tem algum impacto, na sua opinião, em relação à relação entre Brasil e Oriente Médio? Esse ato do presidente de não se manifestar? Sérgio, você tem razão. Eu acho que as autoridades brasileiras, e não só o presidente Lula, mas todas as autoridades, e aqueles que representam a brasilidade, vamos dizer assim, e a nossa maneira de ser, que é uma maneira cooperativa, lutamos pela paz, pela integração dos povos, todos nós deveríamos nos posicionar, desde o presidente Lula até nós mesmos, como estamos fazendo, Agora, é claro que as relações internacionais e a política internacional está muito sensível, Nós vivemos tempos muito, muito graves, com muito mais possibilidade, como eu venho dizendo aqui, de entropia do que de cooperação. É muito, muito estranha esta parte esta década das relações internacionais, principalmente a gente considerando as questões da Europa Central, as questões do Oriente Médio, como a gente vem aqui discutindo, e também algumas posturas de algumas lideranças. A postura da liderança da Arábia Saudita tem muito a ver com uma nova posição
de poder da Arábia Saudita dentro do Oriente Médio. A Arábia Saudita cada vez mais está buscando ultrapassar o Irã, e com a queda do governo sírio, o Irã perdeu muita força, principalmente logística, para atacar Israel, né? Não tem mais um corredor logístico para atacar Israel com o seu exército, por exemplo. Então, a Arábia Saudita ganhou muita força nos últimos meses mesmo, e está exercendo isso. E ela, ao fazer isso, ela aponta para o Ocidente, dizendo: nós aqui da Arábia Saudita, o governo saudita, ele percebe a violência do Hamas e vai se posicionar contra essa violência naquilo que for possível com relação ao controle do Hamas e de outros grupos terroristas. Mas você tem razão. O presidente Lula, a chancelaria brasileira, poderia ter feito uma menção mais direta com relação a este triste fato. Eu estava lá, Sérgio, eu estava lá 10 dias em Israel fazendo um curso, eu visitei a casa da família Bibas, eu vi as fotos das crianças, bebezinhas, na geladeira. Quando a casa foi invadida e foram levadas as crianças. Eu visitei esta casa e foi para mim também um momento muito, muito triste e simbólico. Inclusive o senhor participou aqui, né, no Jornal da Manhã, contando, relatando tudo isso, mas eu vou passar a palavra para o Gesualdo. Professor Neymar, muito bom dia. São duas perguntas, claro, de opinião do senhor. Uma vez encerrada essa primeira fase desse acordo, que o senhor mesmo disse que é muito frágil, o senhor imagina que com a entrega dos reféns, Israel pode voltar à guerra, haja vista as declarações, inclusive do Trump, de que é necessária a destruição total do Hamas? E, além disso, em razão desse acordo que foi realizado, Netanyahu sofreu diversas críticas, tanto pela oposição, quanto também da situação. Alguns partidos da sua coalizão deixaram essa coalizão. Nós estamos vivenciando os últimos dias desse governo Netanyahu? O governo Netanyahu, obrigado pela questão, ele é muito frágil. Ele é frágil porque ele recebe muita crítica, principalmente da classe média, da juventude, né? Agora, aqueles que têm uma interpretação mais radical da questão árabe-palestina ainda apoiam o governo, mas ele pode sim cair a qualquer momento. Ele já perdeu um grupo de apoio, como você falou, e se perder mais um grupo, ele vai ficar com uma minoria, não vai ter voto suficiente para manter o gabinete, né? Então ele pode cair sim. Com relação à sua outra pergunta, eu tenho a impressão que a segunda e terceira fase do acordo vai depender muito, já que o presidente Trump está com essa postura de conversar com lideranças internacionais e às vezes numa perspectiva até, na minha opinião, errada. Ele deveria conversar com mais atores, não só com poucos atores, como ele fez está fazendo no caso da guerra com Rússia e Ucrânia. Acho que ele deveria conversar também com os líderes europeus e principalmente com o presidente Zelensky, presidente da Ucrânia. Mas é uma estratégia do presidente Trump que a gente pode até discutir aqui e a gente depois pode chegar a algumas conclusões, pelo menos de curto prazo. Mas eu espero que o presidente Trump converse não apenas com o primeiro-ministro israelense, mas também com as forças ligadas, ou pelo menos mande emissários para conversar com as forças ligadas à autoridade palestina, porque a faixa de Gaza, isso não sou eu que digo, quem determina é o direito internacional. A faixa de Gaza pertence ao que nós chamamos desse conglomerado de dois territórios, que é a autoridade palestina. Por mais que esses dois territórios estejam separados, eu sempre achei algo muito, muito complicado do ponto de vista geoestratégico, e nas minhas visitas a acadêmicos de Israel, muitos concordam que é difícil mesmo. Você não ter dois territórios contíguos não é fácil para você poder criar definitivamente a ideia de um Estado palestino. Então, espero que o presidente Trump converse com os seus emissários, o pessoal do Departamento de Estado, converse com as autoridades palestinas, até porque seria muito interessante que o Fatah, que é o grupo que administra a Cisjordânia, e eu também fiquei muito próximo da Cisjordânia e vi a Cisjordânia uma cidade, ou cidades ali, passei de ônibus, né, organizadas. Então, eles têm potencial, conhecem a região e têm, me parece, um mínimo de administração para poder ajudar na reconstrução de Gaza. Mas, para isso, o Fatah vai ter que conversar com lideranças que sobraram do Hamas. E eles são inimigos como grupos políticos, né? Então, é uma situação difícil. As Nações Unidas vão ter também, na minha opinião, um papel fundamental para poder organizar as políticas públicas necessárias nesse primeiro momento em Gaza, que é a limpeza, a reconstrução, levar uma estrutura mínima de saúde, de entrega de alimentos, os mantimentos também, os países. Aí o Brasil pode ter uma participação importante, que o Brasil gosta e deve participar desta maneira, sempre fornecendo alimentos, água potável
e mesmo ajudando na parte da estrutura de saúde, esses países possam também fornecer mais ajuda a Gaza e, aos poucos, nós irmos reconstruindo Gaza. Agora, é claro que se os Estados Unidos da América têm um projeto, os países europeus, eles têm que conversar. Mas, volto a dizer, eu acho que deveria ser uma conversa de vários atores, não só de 2 ou 3 atores. Sem dúvida. Nós conversamos com o professor de Relações Internacionais, José Niemeyer, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal da Manhã. David, eu que agradeço. Um abraço a você, a Patrícia, aos comentaristas amigos e a todos os assinantes da Jovem Pan.